Da mesa, silêncio, oração. Lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa alguém come pão e um corpo nos faz relembrar. Tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchutchuru. Em volta da mesa o cálice vem, meus olhos vermelhos no vinho a brilhar, me fazem lembrar o sangue a escorrer, tristeza e alegrias, ninguém pra explicar. Em volta da mesa as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar que em breve pra mesa Jesus vai voltar. Em volta da mesa as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar que em breve pra mesa Jesus vai voltar. Silêncio, oração. Lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa alguém come pão e um corpo nos faz relembrar. O cálice vem, meus olhos vermelhos no vinho a brilhar, me fazem lembrar o sangue a escorrer, tristeza e alegrias, ninguém pra explicar. Em volta da mesa as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar, em breve pra mesa Jesus vai voltar. Em volta da mesa as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar, em breve pra mesa Jesus vai voltar. Tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchutchuru. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, o corpo de Cristo e o sangue, nós dizemos, nós somos participantes de Cristo, nós nos alimentamos de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo. Se você é parte do corpo de Cristo, você precisa seguir a esse Cristo na sua morte, morrer para você mesmo. Quando você morrer para os seus próprios interesses, você vai descobrir beleza e poder em você, porque é um poder que abriu os túmulos, que ressuscitou os mortos, que rasgou o véu do templo,
que estremeceu toda a terra aconteceu quando Jesus morreu. Talvez você seja alguém que gostaria de ver grande diferença sendo feita na sociedade, na sua família, no mundo, mas isso só vai acontecer quando você morrer como Jesus. Quando você deixar para trás os seus próprios interesses egoístas e com muita firmeza se oferecer para aquela cruz em favor daqueles que te servem. Quando você fizer esse caminho, o poder vai ser liberado. Beleza e poder será liberado. Nós vivemos em meio a uma geração de crentes sem poder, porque são crentes que não experimentam a morte do seu eu. Ficam orbitando em torno de uma fé egoísta que apoia os seus próprios interesses, pensando equivocadamente de que Deus existe apenas para satisfazer o seu egoísmo, que é uma resposta às suas impossibilidades. Veja, Jesus morreu para que houvesse salvação. E hoje eu e você somos parte do plano de salvação de Deus. Podemos ser a liberação do poder dele sobre a terra. Há muito poder para ser liberado. Mas se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, poder é liberado. A vida começa a brotar. Frutos começam a acontecer. Seja como Cristo. Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor no culto da noite. Não deixe de participar. Se você estiver em casa com a família, ponha a mesa e participe conosco da comunhão, mesmo virtualmente. Se puder vir aqui, estar conosco, é sempre um prazer recebê-lo aqui para o nosso culto. Nós continuamos a nossa campanha de missões nacionais, o nosso alvo é de R$5.000 e eu quero motivar você a orar pelos nossos missionários, a orar por nossa campanha e também fazer a sua contribuição. Muito bem, quero ler com os irmãos nessa manhã o texto dos Salmos, no capítulo 41, versos 1 e 2. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. A vida feliz, a vida abundante, o sentido da vida está em atendermos a palavra do Senhor. As nossas obras não são vãs no Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar juntos nessa manhã. Pai bondoso, obrigado, Deus, pela manhã que o Senhor nos dá, manhã de domingo, manhã abençoada. Obrigado, Senhor, por começarmos assim o nosso dia, buscando a Tua palavra, Te buscando em oração, procurando, Senhor, refletir, pensar, aprender sobre a Tua palavra, sobre os Teus mandamentos, sobre o sentido da vida que o Senhor quer que tenhamos na nossa mente, a fim de nos movimentarmos bem aqui, para alcançarmos, ó Deus, contentamento e também, ó Pai, testemunharmos bem da pessoa de Jesus. Obrigado, Deus, pelo cuidado de cada dia que o Senhor dispensa a cada um de nós. Obrigado pelo cuidado que o Senhor dispensa à nossa casa. Obrigado, Senhor, pela comunhão que temos como irmãos. Obrigado pela Igreja de Jesus. Intercedemos nesta manhã por nossos missionários que estão nesse Brasil afora, trabalhando nos seus projetos, plantando igrejas nesse nosso estado, nos demais estados da nossa nação. Pai, imprime no nosso Brasil, ó Deus, através da obra missionária dos batistas, uma fé, ó Deus, que transforme a nossa nação, Pai. Muito obrigado pelo efeito dos batistas nestes anos, ó Deus, de trabalho missionário. Obrigado pelas igrejas plantadas, obrigado, ó Deus, pelas pessoas alcançadas, pelo evangelho, pelo trabalho social da nossa denominação. Obrigado, Deus, por nos permitir participar desta denominação. Nós te louvamos, Pai, que neste ano a nossa campanha alcance
Senhor, os objetivos, os resultados que precisam ser alcançados, para que a nossa junta dê continuidade a este trabalho que está sendo feito no próximo ano, Pai. Abençoa o nosso executivo, que ele, Senhor Deus, seja sempre iluminado pelo Senhor para o trabalho missionário que o Senhor deu a ele. Abençoa, Pai, agora a reflexão que faremos na Tua Palavra, a partir do tema O Sentido da Vida. Que nos aproximemos, ó Deus, através desse tempo de estudo, desse sentido da vida que o Senhor quer imprimir na nossa alma, ó Deus, para vivermos a vida abundante que o Senhor nos dá. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos lá no capítulo 9 de Eclesiastes, estudando esse tema já há vários domingos. Hoje é o 22º domingo dos nossos estudos. E estamos estudando, encarando o último inimigo no capítulo 9. E eu quero ler com vocês, já estudamos a primeira parte do capítulo 9, dos versos 1 ao verso 10, a morte é inevitável, a inevitabilidade da morte. Hoje vamos iniciar e vamos concluir também a segunda parte, a vida é imprevisível. Vamos considerar essa faceta da nossa existência, a imprevisibilidade da vida. Eu quero ler então com você, depois vamos ler novamente, versículo por versículo, mas vamos fazer uma leitura aqui do nosso texto, no capítulo 9 de Eclesiastes, versos de 11 a 18. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. A imprevisibilidade da vida. Encarando o último inimigo, a vida é imprevisível. E começamos por nossas habilidades. Salomão, ele observava um evento e dali tirava as suas lições. A imprevisibilidade da vida suscita perguntas. E antecipando a resposta a seus ouvintes e a seus leitores, Salomão então se volta da discussão da morte para uma conversa sobre a vida. Se a morte é inevitável, alguém então poderia argumentar, alguém poderia perguntar, então a melhor coisa a fazer não é concentrar em nossos pontos fortes e dar atenção à vida,
Afinal, quando a morte vier, ao menos teremos satisfação de saber que trabalhamos duro e alcançamos algum sucesso. A resposta de Salomão, então, seria: não esteja tão certo disto. Você não pode garantir o que vai acontecer na vida, porque a vida tem o seu teor, o seu nível, a sua parcela de imprevisibilidade. Então vamos começar aí com nossas habilidades. As nossas habilidades não são garantia de sucesso. Realmente é provável que os melhores corredores ganhem as corridas, que os soldados mais fortes ganhem as batalhas e os mais inteligentes alcancem os melhores postos de trabalho, alcancem as melhores posições sociais. Mas é verdade também, e certamente você já conhece uma história assim, que tais pessoas dotadas de dons diferenciados podem cair miseravelmente por causa de fatores que estão além do seu controle, por causa dessa medida de imprevisibilidade que a vida nos oferece. A pessoa de sucesso realmente sabe como extrair o melhor do tempo e da forma de fazer e do procedimento, como nós vimos lá em Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo de agir. Mas no final das contas, essa equação tem que admitir que é só o Senhor que controla o tempo e o acaso. Salomão diz lá no versículo 11 que assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Salomão ainda afirma que Deus tem um tempo para todas as coisas, lá no capítulo 3, de 1 a 8, e um propósito para ser cumprido nesse tempo. Veja aí o verso 6 do capítulo 8 diz: porque para todo propósito há um tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Mas algo belo haverá de acontecer. Também isso é promessa e faz parte dos propósitos de Deus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. A palavra acaso, no nosso texto, significa simplesmente acontecimento, ocorrência, casualidade. Isso não tem nada a ver com sorte ou com azar, principalmente. Podemos dizer assim: simplesmente aconteceu de eu estar no lugar certo, na hora certa, e conseguir tal realização, e conseguir tal emprego, conhecer alguém, ganhar um prêmio. Meus dons e habilidades não têm nada com isso. É claro que nós não dependemos de acasos ou de sorte, porque nós confiamos na providência amorosa de Deus. Um cristão de verdade não carrega no seu bolso um rabo de coelho, ou acredita em horóscopo ou em numerologia. Um certo humorista americano, se eu não me engano, disse o seguinte: eu acredito muito na sorte. Eu a encontro no trabalho duro. E quanto mais eu trabalho, mais me encontro com a sorte. Nós não acreditamos nem na sorte, nem tampouco somente no trabalho duro. Nós acreditamos em Deus para nos guiar
e nos orientar nas decisões. Nós cremos na palavra de Deus e cremos também que a vontade de Deus é o melhor para nós. Deixamos o tempo e o acaso nas mãos poderosas de Deus. E quem sabe quando os problemas estarão em cena e colocarão a perder os nossos grandes planos? Nós não sabemos, pois o homem não sabe a hora. O homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Quando menos se espera, o peixe é emaranhado lá na rede, os pássaros são pegos na arapuca. Portanto, homens também são laçados, são enredados pelo tempo mau, pelo tempo da calamidade. Repentinamente, os eventos que estão fora do nosso controle simplesmente acontecem. Uma pandemia, por exemplo, que exige uma série de procedimentos diferentes e inesperados. Quanta gente teve os seus planos comprometidos nesses últimos 2 anos radicalmente? Quantas pessoas tiveram que mudar os seus planos? Quantas pessoas tiveram que se reinventar? Quantas pessoas tiveram que mudar de profissão? Quantas pessoas tiveram que enfrentar o acaso repentino dessa pandemia? E esta é a razão de sermos alertados contra a ostentação, contra a arrogância de entender que está tudo sob controle, contra a pretensão de querer controlar todas as coisas, entendendo que sabemos o melhor meio, a melhor decisão, a melhor forma de se fazer. E Tiago, nesse sentido, nos dá boa lição. Eu quero pegar lá na nossa Bíblia e ler para você Tiago, capítulo 4, de 13 a 17, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano e negociaremos e teremos lucros. Se não tiver pandemia. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que parece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós podemos ter confiança em Deus, de que alcançamos algum nível de sabedoria, de que aprendemos o tempo e a hora certa e o modo certo de agir, mas nunca devemos nos esquecer de que ainda assim estamos nas mãos de Deus. E precisamos evitar essa jactância, evitar essa pretensão de que podemos controlar todas as coisas. Quem tem esse poder nas mãos é Deus. Então, a nossa vida tem sua imprevisibilidade e as nossas mãos e as nossas habilidades, aquilo que sabemos fazer, os nossos dons, as nossas capacidades que também foram nos dadas por Deus, não garantem o nosso sucesso. Não garantem o nosso sucesso as nossas habilidades, não garantem o nosso sucesso as nossas oportunidades. Os versos 13 a 16
do capítulo 9 de Eclesiastes nos dizem assim, 13 a 18. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Não fica claro no texto que lemos se o homem sábio realmente libertou a cidade, se ele conseguiu ser efetivo naquilo que ele pensou, naquele conhecimento que ele havia adquirido para salvá-la. Mas talvez ele tenha se oferecido para tal, mas não foi ouvido por ser pobre. Simplesmente não deram atenção a ele. Penso que essa segunda hipótese é mais provável. Aquele homem tinha um conhecimento, era sábio, mas era pobre. Se pronunciou na hora que a cidade estava sitiada, mas não foi ouvido. Considerando as tendências e limitações daqueles poucos homens que viviam naquela cidade, que era uma pequena multidão, e considerando os versículos seguintes do nosso texto, então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Penso que a segunda hipótese é mais provável. Ele não conseguiu salvar a cidade porque não foi ouvido. A pequena cidade estava sitiada, o homem sábio poderia livrá-la de sua destruição, mas ninguém prestou atenção nele, porque ele era pobre. O verso 17 sugere que um governador com uma voz alta, barulhenta, sedutora, que chama para si toda a atenção do povo, levou o povo no bico e provocou a sua ruína. O homem sábio, por sua vez, falou baixinho, falou na sua pobreza e foi ignorado. Afinal, era só um pobre. Ele teria ali uma oportunidade para a grandeza, mas foi frustrado pelo barulho, pela voz alta de um governador tolo que levou a sua cidade à ruína. Então o sábio Salomão diz assim, um só pecador, referindo-se ao governador tolo, destrói muitas coisas boas. Esta é uma verdade que é ilustrada através de toda a Escritura, começando com Adão e sua desobediência a Deus. Podemos nos lembrar de Acã, pelo seu pecado, que trouxe destruição para o exército de Israel. O próprio pecado do rei Davi também trouxe consequências duras para todo Israel. A revolta do filho de Davi, Absalão, levou toda uma nação à guerra civil. Então, uma vez que a morte é inevitável e a vida imprevisível, o único caminho que podemos percorrer de forma segura é nos permitirmos as mãos de Deus e andar pela fé de acordo com sua palavra. Não vivemos fundamentados nas explicações das ciências, da filosofia, das tendências do nosso tempo, da mente do nosso século. Nós não vivemos fundamentados nas oportunidades que temos, nós não podemos viver fundamentados ou acreditando piamente nas nossas habilidades. Nós vivemos alicerçados nas promessas de Deus. Nós não dependemos de sorte, de azar, nós não dependemos do acaso, mas nós dependemos da obra providencial do amor de Deus. Uma vez que confiamos em suas promessas e procuramos obedecer à sua vontade, procuramos obedecer
a sua palavra. Conforme andamos pela fé, nós não precisamos temer o nosso último inimigo, a morte. Porque Jesus já conquistou a morte. E ele já venceu a morte. E uma vez que ele venceu a morte, ele nos deu vida e nos deu vida em abundância. E aí ficamos com João, lá no capítulo 1 de Apocalipse. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Porque ele está vivo, vivemos nele. Porque ele está vivo, viveremos nele e por ele. Não precisamos olhar para a vida e dizer assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Pelo contrário, ecoamos a confiança que Paulo anuncia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém e amém e amém. Um domingo vitorioso a você. Não se esqueça, à noite nos encontramos, teremos a celebração da ceia do Senhor. Prepare a tua mesa, não deixe de participar da comunhão presencial ou virtualmente. Vamos celebrar a vitória da morte, a vitória da vida sobre a morte. Vamos celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar cumprindo a ordenança de Jesus. Coma deste pão e beba deste cálice. Fica na paz do Senhor Jesus. Novamente, um domingo muito abençoado a você. Anteriormente em Siga o Mestre. Moço! Farias, o fariseu. O prazer é todo seu, rimou. Farias? Fariseu? Oh, desculpa, moço, eu só vim ver um negócio, mas eu já tô de saída aqui. Mas como assim você não quer conversar comigo? Menino, o meu trabalho é importantíssimo e você precisa saber. Os fariseus têm uma missão muito importante. Somos nós, os fariseus, que protegemos o povo para que não fique à mercê de falsos, de farsantes, de falsos messias que chegam dizendo que são o novo rei dos judeus. Nazareno! O que esses caras estão fazendo aqui? Pois não? Você sabe o que o povo anda falando de você? O quê? Então você não sabe. Mas não é você quem quer saber? Mas...
Esse homem é muito inteligente. Esse homem é muito inteligente. Pensa, Farias. Não. Isso seria uma péssima ideia. Fariseu número B. Que ideia que você... Nossa, velho. Ah, já sei. Jesus de Nazaré? Diga, quem você é? Você não acabou de responder essa pergunta? A gente tem que fazer umas perguntas mais inteligentes pra esse homem, porque não tá resolvendo. Você também não tá ajudando. A gente precisa fazer a gente precisa fazer a pergunta que vai fazer com que ele nos dê uma resposta. E então, com essa resposta, nós vamos desmascará-lo. Sim, mas... E se a gente... Não, realmente péssima ideia. Mas eu fiquei pensando que então a gente podia... Ai, você acha? Porque eu tava pensando que a gente, de repente, se a gente... não é. Realmente, você tem toda a razão. Belas palavras, inclusive. Já sei. Presta atenção, ótima ideia. Já entendi. Eu acho que eles querem saber se o mestre vai errar todas as respostas. Nazareno! Fale. Com a autorização de quem você sai por aí, curando as pessoas, fazendo milagres? Você pensa que é quem? Para sair por aí falando sobre o reino de Deus? Para falar sobre justiça, sobre amor, sobre paz? Eu te respondo esta pergunta te fazendo uma outra pergunta. Quem deu autoridade a João? Deus ou os homens? Agora ele me pegou. Agora realmente ele me pegou. Porque se nós dissermos que quem deu a autoridade foi Deus, então ele vai nos perguntar por que é que não acreditamos em João Batista? Por que é que não concordamos que ele era um enviado de Deus? Agora, se nós dissermos que foram os homens, aí estamos em apuros. Porque todo o povo acreditava que ele era um profeta. O povo acreditava que ele falava em nome de Deus. E agora, fariseu número B? Você resolve. Até que enfim, que eu tava cansado já de falar isso. Agora ele vai ver. A gente não sabe quem deu autoridade para João Batista. O quê? A gente não sabe mesmo. Pois bem. Se vocês não vão responder a minha pergunta, eu também não vou responder a pergunta de vocês. E ela? Eu não sei por que eles insistem. Eles não entenderam que Jesus é o Filho de Deus. Tudo que o nosso mestre faz é com o poder que Deus, o Pai, deu pra ele. Mas foi muito inteligente da sua parte em dar razão pra ele. Nazareno! Diga, isso não termina aqui.